Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários da casa, os internautas que nos assistem. De acordo com a resolução número 254, 2013, solicito ao vereador Ernei que faça a leitura de um versículo sagrado, de um versículo da Bíblia Sagrada. Vamos ficar de pé. Eu quero cumprimentar o presidente dessa casa, nosso amigo e companheiro Paraná. Em seu nome, cumprimentar todos os companheiros vereadores, funcionários da casa, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, os que nos visitam aqui hoje nessa sessão ordinária. A palavra de Deus está no livro de Crônicas, número 2, no capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor: E disse, ó Jesus, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardastes o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, porque tu, pela tua boca, e dissestes, e pela tua mão, o cumpristes como se vê neste dia. Amém. Amém. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia, temos em mãos as atas das sessões realizadas em 15 e 23 de agosto de 2022, das quais foram encaminhadas as cópias aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das atas. Queria pedir aos senhores companheiros, em virtude de todos tomarem conhecimento em relação às atas, que peçamos a dispensa da leitura. Obrigado, senhores. Está dispensado a leitura da ata, presidente. Coloca as atas em discussão. Coloca as atas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As atas foram aprovadas por unanimidade. Informo que o projeto de lei do Executivo número 088/2022 será retirado de pauta e enviado ao Poder Executivo para adequações. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo número 094/2022, que dispõe sobre o LDO 2023, que encaminho a todos os vereadores e as comissões de Finanças e Orçamento para análise e providências nos termos dos regimentais. Temos em mão o projeto de lei do Legislativo número 020/2022, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Indicações. Temos em mãos uma indicação de autoria dos vereadores Nilton Augusto Alves Filho, Marco Aurélio Franco e Karina de Fátima Lopes Félix. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos. Pode fazer de todos os projetos. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais apresentam à Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação. Indicam que o Poder Executivo envie à Câmara Municipal informações com data e horário de inaugurações de obras e espaços públicos. Excelentíssimo senhor prefeito, os vereadores que subscrevem os termos regimentais indicam ao Poder Executivo que envie à Câmara Municipal informações com data e horário de inaugurações de obras e espaço público, a fim de que todos os vereadores, legítimos representantes do povo, possam participar de tais atos. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para entendimento a esta indicação, renovamos protestos de respeito e consideração. Viradouro, 1º de setembro de 2022,
Newton Augusto Alves Filho, Carina de Fátima Lopes Félix e Marco Aurélio Franco. Indicação. Indica a aquisição de armadilha gatoeira para departamento de zoonoses do município, a fim de facilitar o manejo de felinos para tratamento veterinário e ou castração. A vereadora Carina de Fátima Lopes Félix, que subscreve nos termos regimentais, indica ao prefeito municipal que seja realizada e disponibilizada ao Departamento de Zoonoses do município armadilha gatoeira. Senhor prefeito, considerando a grande população de gatos pelas ruas do município e que há grande dificuldade no manejo desses animais, que por vezes precisam de tratamento veterinário e ou castração, uma situação que pode ser amenizada com a aquisição deste simples equipamento. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para atendimento a esta indicação, subscrevo-me, renovando meus protestos de respeito e consideração. 29 de agosto de 2022, Carina de Fátima Lopes Félix. Indicação. O vereador que subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que seja providenciada a reforma do parquinho infantil da Praça Alfredo Leone e recolocação dos balanços que foram retirados em novembro de 2021. Tal solicitação se dá a pedido dos moradores daquela região. Câmara Municipal, 5 de setembro de 2022, Paulo Afonso Alves Bianchini. Indicação. Indica que seja realizada uma adaptação no Teatro Municipal de forma a permitir o acesso de cadeirantes ao palco. O vereador Marco Aurélio Franco, que subscreve nos termos regimentais, indica ao prefeito municipal que seja realizada uma adaptação no Teatro Municipal de forma a permitir o acesso de cadeirantes ao palco. Excelentíssimo senhor prefeito, tal indicação se dá devido à falta de acesso do cadeirante quando convidado a subir ao palco. Hoje, para acessar o palco, é preciso sair das dependências do teatro, gerando desconforto ao mesmo. 12 de agosto de 2022, Marco Aurélio Franco. Indicação. Indicam a concessão do reajuste salarial referente ao ano de 2020 aos servidores municipais do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor prefeito, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais indicam a concessão do reajuste salarial referente ao ano 2020 aos servidores municipais do Poder Executivo, como previsto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal 3.131 de 2013, uma vez que a Lei Municipal 3.864, de 14 de janeiro de 2022, considerou o reajuste apenas do ano de 2021. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte em atendimento a esta indicação, renovamos protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal, 24 de agosto de 2022, aqui a indicação de todos os vereadores. Isso é tudo, senhor presidente. Temos agora a palavra livre. Boa noite aos nobres colegas, funcionários da casa, os internautas que nos acompanham, o público presente, a Tereza, o João Beato, o pastor Wilson. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar o momento e fazer uma indicação. Eu protocolei nessa casa, na última quinta-feira, um projeto de lei que dispõe sobre a criação de tarifa social de água e esgoto e das outras providências. Como conversando no jurídico, ficou aqui um vício de iniciativa entendido pela casa. Então, para não criar problema, polêmica, não ter que tirar o projeto, eu gostaria de indicar esse projeto ao Executivo para fazer análise e, posteriormente, ver se a gente consegue implementar no município. E
Como é de conhecimento de todos, foi o STF sancionou aí, promulgou algo referente às enfermeiras, assim, congelando para 60 dias o aumento que foi aprovado na Casa dos Deputados. Eu gostaria, em nome de todos os vereadores, se todos estiverem de acordo, mais uma vez fazer uma moção de apoio, mandar para a Casa dos Deputados, para a gente dar o apoio a esses deputados, para que a gente consiga sancionar o mais rápido possível e realmente fazer valer essa lei. Aqui nessa casa passou um projeto de lei, ao qual o Executivo mandou, foi aprovado por unanimidade, por todos. Acredito que não teremos problemas com o pagamento para as enfermeiras. Mas, de qualquer maneira, independente do que aconteça aqui, eu gostaria de fazer essa moção em nome de todos, para apoiar todas as enfermeiras que teve esse aumento do piso salarial merecidamente concedido. É só, presidente. Primeiro, eu quero cumprimentar todos os companheiros vereadores que entregaram as suas respectivas indicações. Todas as indicações que chegam aqui, eu tenho o costume de falar, e não vou deixar de falar de novo, em parabenizá-los pelo ato e atitude. É assim que o vereador, dentro da sua legalidade, traz para essa casa as reivindicações dos munícipes. Quero aqui também fazer jus minhas palavras do vereador Nilton em relação a essa manifestação e a suspensão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso. E, mais além ainda, deixar aqui o meu protesto, dizer mais uma vez que é do conhecimento de todos que nós temos o Senado e a Câmara Federal, legítimos legisladores, e a gente tem percebido o quanto o Supremo Tribunal Federal tem passado por cima das leis e fazendo essas aberrações. Então, eu quero aqui fazer o meu comentário de repúdio e acrescentar em relação à solicitação que foi feita do vereador, que chegue, se possível, eu gostaria de ver a manifestação dos senhores vereadores, para que façamos isso em conjunto, e que seja feito um requerimento, não só à Câmara dos Deputados, mas também ao Senado, vereador, pedindo que olhe com carinho a própria lei que eles votaram, sancionado pelo presidente da República, mas que façamos diferente também, que esta casa faça chegar ao Supremo Tribunal Federal, em especial, a esse ministro, o nosso voto de repúdio. Eu acho um absurdo o que está acontecendo nesse país. Não está havendo respeito para com executivo, legislativo e judiciário. Então, fica aqui o meu protesto e, ao mesmo tempo, a sugestão, com a manifestação, eu gostaria de ouvir alguns dos vereadores se concordam com que façamos esse requerimento e que ele também chega ao Supremo Tribunal Federal. É só, presidente. Todos de acordo aí, senhores? De acordo, de acordo. Então tá, muito obrigado. Obrigado, presidente. Na ordem do dia temos em mãos o projeto de lei do Legislativo número 020/2022. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa. E também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Solicitar dos senhores companheiros a leitura somente da justificativa do projeto, em virtude de todos os vereadores estarem... só tem um projeto? Então tá, que façamos a leitura do projeto. Eu não tinha observado aqui, desculpa, viu, vereador? Projeto de lei do Legislativo número 020/2022, que institui o programa de isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos aposentados e pensionistas que tenham um único imóvel no município de Viradouro, São Paulo, e que recebam, no máximo, um salário mínimo vigente.
Projeto de Lei do Legislativo número 020/2022 institui o programa Isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos aposentados e pensionistas que tenham um único imóvel no município de Viradouro e que recebam no máximo um salário mínimo vigente. Artigo 1º. Fica concedida a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a todos os cidadãos aposentados ou pensionistas, desde que preenchidos os requisitos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. Para fazer jus à isenção de que se trata o caput deste artigo, o proprietário ou contribuinte deverá comprovar, primeiro, 1. Que possui renda mensal oriunda da aposentadoria ou pensão até o limite de um salário mínimo federal. 2. Que a renda mensal familiar não ultrapasse 2 salários mínimos federais, já incluída a renda do proprietário, contribuinte, aposentado ou pensionista. 3. Que possui um único imóvel, sendo que o proprietário contribuinte não poderá possuir outros imóveis urbanos, residencial ou comercial ou rurais. 4. Que o imóvel sobre o qual recair a isenção seja destinado para o uso próprio exclusivamente residencial. Parágrafo 2º. O proprietário contribuinte deverá protocolar requerimento na Prefeitura Municipal solicitando a concessão do benefício, devendo o requerimento ser instituído com os seguintes documentos. Primeiro, escritura pública ou matrícula do imóvel. 2. Certidão ou comprovante da condição de aposentado ou pensionista emitido por órgão federal, estadual ou municipal. 3. Declaração de composição familiar com os respectivos comprovantes de renda de cada membro da família que reside no imóvel sobre o qual poderá recair a isenção. 4. Certidão do cartório de registro de imóveis da comarca de Viradouro, São Paulo, na qual deverá constar a existência de um único imóvel de propriedade do requerente. 5. Declaração firmada pelo requerente que não possui outros imóveis em outras comarcas sob pena das leis civil e penal. 6. Declaração instruída como documentos comprobatórios, recibos de pagamento de água e luz, de que o imóvel sobre o qual poderá recair a isenção seja destinado para um uso próprio exclusivamente residencial. Artigo 2º. Para fazer jus ao benefício previsto nesta lei, o aposentado ou pensionista deverá comprovar que o imóvel residencial que pretende ser isentado encontra-se em seu nome exclusivamente. Parágrafo 1º. No caso do imóvel possuir vários proprietários, a isenção somente poderá ser concedida se todos os proprietários comprovarem os requisitos previstos nesta lei. Parágrafo 2º. A comprovação da condição de proprietário somente será feita através de apresentação de cópia de escritura pública ou da matrícula do imóvel. Artigo 3º. Comprovados os requisitos necessários, a Prefeitura Municipal, dentro de 15 dias, processará a isenção relacionadas ao IPTU. Parágrafo 1º. A comprovação de que trata o caput deste artigo é válida por 3 anos, desde que inalterados os respectivos requisitos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Newton Augusto Alves Filho, vereador. Carina de Fátima Lopes, vereadora. É só, presidente. Coloca o projeto em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, amigo vereador, funcionário dessa casa. Pastor Wilson, minha esposa. Eu queria pedir o visto desse projeto do Nilton, para dar mais uma lida, entender melhor, presidente, se tiver jeito. Ainda está. Pessoal, rapidamente, fiz uma justificativa breve aqui, ó. A isenção do IPTU garante ao idoso o direito à moradia digna e, consequentemente, seu amparo no momento de grande vulnerabilidade financeira. Para dar efetividade à norma constitucional, o artigo 37 da Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, que determina que o idoso tem o direito à moradia digna no seio da família, natural ou substituta.
ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. O Poder Judiciário, em recentes julgados, tem entendido que não cabe a retirada de imóvel do idoso em execução de dívida, decorrente de inadimplemento do IPTU. Isto porque, além de proteção na aquisição de imóvel, a lei deve disciplinar normas para assegurar a sua manutenção. Nesse sentido, o imposto predial e territorial incidente sobre o imóvel integrante do patrimônio do idoso e que lhe serve de moradia, por vezes compromete quase todo o seu orçamento. O projeto de lei foi elaborado e pensando para o bem-estar dos idosos, que tanto já trabalharam e contribuíram para a sociedade e agora merecem o respeito por meio de benefícios que lhe garantam qualidade de vida nesta importante fase de suas vidas. Só uma justificativa breve aí, para complementar. O projeto foi protocolado, eu não protocolei junto à justificativa, então elaborei no final de semana para poder fazer a leitura no momento da discussão. É só, presidente. Eu só queria aproveitar e fazer um comentário aqui em relação ao projeto do vereador. Eu não posso afirmar, não tenho certeza, mas me recordo, não sei se foi da minha época, eu acho que eu estava nessa casa como vereador. Se não me falha a memória, tem um projeto desse que o Randall, na época, não sei se você lembra disso, o Randall, se não me falha a memória, fez um projeto de lei em relação a impostos, eu não sei se está incluso IPTU, se é água, alguma coisa em relação a isso. Não posso afirmar. Então, mas depois, na época, eu era vereador, quando o Lindóia foi, o Randall era vereador nesta casa. Eu só não me falha a memória, eu acredito, preciso dar uma olhada. Outra coisa também, eu queria fazer o projeto está falando em isenção. Pelo que eu percebi aqui, o vereador também não tem o conhecimento em relação ao impacto financeiro. Nós estamos falando em isenção, nós estamos falando em impacto financeiro. O projeto não está acompanhado. E o vereador Paulo pediu até a vista do projeto, e só para informar, vereador, o projeto não está acompanhado de um impacto financeiro e está pedindo isenção. Era só para fazer uma colocação aí. A colocação que o Ernei fez é plausível, até porque, se eu protocolar na prefeitura, pedindo o impacto financeiro que poderia causar, aí demoraria 15 dias para poder encaminhar para essa casa. Às vezes vai para a rede social, a gente leva algum tipo de notícia, e alguém, até mesmo, pessoal não, o chefe de gabinete, vai na rede social falando que se eu quiser ter o conhecimento, é só procurar a prefeitura, ir lá perguntar, só que está difícil eu conseguir ter o acesso, porque toda vez que eu protocolo, existe o prazo, existe os 15 dias que nós temos, eu, vereador Niltinho, tenho que respeitar pela normativa da lei orgânica, enfim. Então, só um recado para o chefe de gabinete, eu não consigo ter o acesso que ele tem, ou talvez não tenha conhecimento se os vereadores da situação consigam ter de forma rápida esse acesso. Então, como eu disse, é plausível a colocação do Ernei referente ao impacto financeiro, só que eu não posso deixar de lembrar que teve um aumento da taxa do lixo, referente ao novo marco, referente ao saneamento básico, só que nós não podemos esquecer que os vereadores da situação aprovou o projeto, mas um projeto que já se existia uma taxa, e já pela 10ª vez, repita aqui nessa casa, foi aprovado um projeto onde já se existia uma taxa criada, o que se passou pela essa casa foi um aumento de uma taxa que já existia. Então, assim, mas, é preocupante. Vereador, não te cortando, só para você ter acrescentando aí para nós estarmos na discussão em relação ao projeto, quando nós votamos esse projeto que Vossa Excelência está falando, nós estamos cumprindo uma determinação de lei federal. O projeto de saneamento básico não envolve só o município de Viradouro. O Estado de São Paulo, os outros estados tiveram que fazer uma regulamentação. Os estados, é importante a gente estar fazendo essa colocação, porque nós estamos na internet, também tem muita gente que está ouvindo. E, às vezes, o vereador fala que nós aprovamos a situação. É importante fazer essa colocação, vereador, que o marco regulatório do saneamento básico ele é nacional e tinha um prazo para ser cumprido. Até então, lá atrás,
Os municípios que não fizeram as leis tiveram que fazer uma nova adequação. Como nós tivemos uma lei aqui, aí tiveram criados novos municípios que não tinham, criaram uma nova lei. Nós não. Como já tinha lei, nós fizemos uma regulamentação. É importante fazer essa colocação, viu, vereador, só para não... Tá, Arnei. Só que quando foi feito a regulamentação, não se pensaram o impacto que causaria para o bolso da população de Viradouro. Então, assim, fica estranho, porque veio o projeto, um exemplo, questionei ao jurídico, fiz ofício, questionando o que está sendo feito com os valores que está sendo arrecadado, que teve a nova regulamentação, que é um novo marco referente a saneamento básico. E, logicamente, Arnei, não foi vocês, vereadores da situação, que criou, mas foi o executivo que mandou para casa a regulamentação, e eu só fiquei sem entender o porquê do aumento excessivo. É muito importante, Arnei, realmente você fazer essa colocação, que às vezes eu me expresso de uma forma errada e... Claro, não é errada, não. Às vezes a gente, por questões as informações, é porque, na realidade, quando aconteceu esse marco de regulamentação legal em relação ao governo federal, naquela época, alguns municípios já estavam em complemento das leis. Muitos outros municípios que não estavam fazendo isso, tinham um prazo, até julho, para se fazer isso. Mas é só isso, vereador. Não, mas enfim, o impacto não veio para mostrar o porquê que já se cobrava essa taxa, o porquê de aumentar, qual o investimento. Então, assim, não foi apresentado também para esses vereadores. Mas, plausível a colocação, Arnei. Então, finalizo minha palavra. Só queria fazer esse breve comentário. Eu vou pedir para os vereadores sobre o pedido de vista do vereador Paulo. Se alguém tem alguma opinião. Obrigado. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aparecer em votação. Aparecer no pedido de vista. Coloca o pedido de vista em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. O pedido foi dado. Contra 4. Também levanto no projeto. Desempate. Coloca em votação. A vista do vereador foi reprovada contra votos, 5 votos. A vista do vereador foi reprovado por 5 votos a 4. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Você tem que se empatar. O projeto foi reprovado por 5 a 4. Palavra livre para explicações pessoais. Falar boa noite de novo, não. Estava falando, né? Ô, presidente, eu vim fazer uma reclamação aqui, que está saindo um assunto, eu não sei de quem, saber eu sei, mas eu não quero tocar. Que eu estou pulando de partido e conversando bobeira aí. Então, eu gostaria da pessoa que viesse, ou em mim, e falasse na minha cara que eu estou falando para a pessoa que eu estou mudando de partido. Eu não vou sair do partido do Cauã. Estou falando aqui na tribuna para todo mundo ouvir. Só que essas conversas vai ter que parar. Pelo menos eu estou pedindo, por favor. Nem nossa amiga Arnei fala, sem delongas, rapidamente. Queria fazer uma breve leitura de um texto que eu vi, agora há pouco, nas redes sociais. Quarta-feira, dia 7 de setembro, dia da independência. Então, é simplesmente Gostei muito desse posicionamento, eu queria ler esse texto para vocês.
O povo irá para a rua no dia 7 de setembro para a celebração dos 200 anos da independência do Brasil e para mostrar para todos o significado dessa palavra independência. O que independência significa de verdade? Não é simplesmente uma palavra, um conceito. É aquilo que a gente quer, é o nosso modo de vida. Independência é liberdade para que a gente possa trabalhar, possa crescer. E o Brasil tem encontro marcado com a prosperidade. O país superou crise muito difícil ao longo desses últimos anos, e hoje o Brasil é o único país do mundo que está crescendo, que está gerando emprego, que está vendo a inflação cair. Era só isso que eu queria falar. Dia 7 é um grande marco, dia da independência brasileira. É só, presidente. Muito obrigado pelo uso da palavra. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais uma sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais uma sessão extraordinária. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos nós e nossas famílias.